Olá, pessoal. Eu sou a professora Vera e vou apresentar para vocês as minhas colegas, a professora Zilda e a nutricionista Thaís. Nós estamos aqui hoje para conversar um pouco com vocês em relação à nossa experiência nesta pandemia do Covid no nosso serviço de nutrição aqui do Hospital de Clínica. Então, nós entendemos que nós estamos trabalhando muito, né, já há algum tempo. Então, eu acho que dá para dizer que a gente adquiriu uma experiência, né, porque ainda essa semana nós estávamos numa disciplina lendo um artigo de abril, dizendo que ele já era velho, ultrapassado, e no caso do Covid realmente ele era, né? Mais alto. Mais alto? Então, nós entendemos que é o nosso compromisso com a sociedade enquanto hospital-escola, de passar um pouco da nossa vivência nesse momento. Então, nós estamos organizando alguns momentos iguais a esses, algumas lives, tá? A ideia é que seja um momento de troca, que nós possamos, que vocês possam conhecer, né, um pouco do trabalho de alguns locais e da rotina de alguns locais. Então, a gente escolheu começar pelo nosso serviço e... A ideia é, então, vocês conhecerem um pouco do nosso trabalho, do trabalho aí dos hospitais, né, que vem trabalhando com o Covid no Rio Grande do Sul, e a gente tem um momento de troca entre a comunidade aí, em geral, de nutricionistas, acadêmicos, pós-graduandos e etc. A ideia, nós estamos organizando, então, alguns momentos, né, algumas lives semelhantes a essa para uma troca de experiência entre os hospitais aí que estão trabalhando neste momento na pandemia do Covid. Então, a gente entende que é um momento importante essa troca, né? Ela é muito necessária frente a um contexto que não se tem muita evidência e não se tem muitas rotinas estabelecidas, né? De uma certa forma, a gente já vem fazendo um pouco isso extraoficial, né? Nós temos aí alguns grupos no WhatsApp dos hospitais aqui de Porto Alegre e um da Metropolitana. Nós temos o comitê do Sindiospa, onde nós também trocamos bastante informação, e mais recentemente também uma consultoria com o HC de São Paulo. Então, se a Fátima estiver aí me ouvindo, valeu, Fátima, nos ajudou muito, foi de grande ajuda. Então, contextualizando um pouco, pode passar, Thaís, o nosso hospital, para vocês conhecerem um pouco a nossa estrutura. O Hospital de Clínicas de Porto Alegre, ele é um hospital do Ministério da Educação, vinculado academicamente à Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele é um hospital público e majoritariamente atendemos SUS. No final de 2019, nós concluímos uma obra que ampliou a nossa instituição em torno de 70%. Né? A gente concluiu aí 2 prédios, 2 anexos, né? O anexo B e C. E coincidiu com toda essa questão que o mundo estava enfrentando. Né? Então, com a chegada do Covid no Brasil, os municípios, os estados, precisavam de leitos de CTI, né, de leitos hospitalares para atender essa demanda que surgiria. Então, nós tínhamos o espaço, mas não tínhamos nada equipado, né? Não tínhamos pessoal nem equipamento. Então, nesse momento, a nossa presidente teve
uma reunião com o ministro da Saúde, Mandetta, no momento, e levou, então, a proposta, a possibilidade de nós atuarmos e sermos, então, um hospital referência para o atendimento do Covid no Rio Grande do Sul. E tanto o Ministério da Saúde quanto o nosso gestor municipal e estadual entendeu que era possível, então ali começou a tramitação das questões, né, mais concretas para essa concretização desses leitos. O Hospital de Clínicas ele tem aproximadamente 900 leitos. Nós acordamos, né, a nossa proposta para o Ministério da Saúde foi que nós teríamos, então, disponível para a sociedade 105 leitos de alta complexidade de CTI. Então, hoje, nós já estamos com 75 leitos implantados e lotados. Para conhecer um pouquinho mais do hospital, né, nós temos um contingente de pessoas bastante significativo que atuam aqui dentro. Então, a gente tem aproximadamente aí 7 mil funcionários contratados. E por ser um hospital-escola, nós temos muitos acadêmicos, residentes, alunos, né? Então, o nosso contingente diário gira em torno de 10 mil colaboradores Mostrando um pouco para vocês, então, o nosso serviço, né? O serviço de nutrição, que atende a toda essa estrutura e magnitude. Nós somos organizados por seções, né? Nós temos o apoio aí para apoiar o serviço e as sessões dos professores da universidade, né, em forma de colegiados. Nós temos um grupo significativo de residentes, temos alguns campos de residência multiprofissional aqui no hospital. E nós temos a seção de produção de alimentos, né, que é a nossa base da nutrição. Temos uma seção exclusiva de distribuição de alimentos, né? Eu acho que a gente tem uma estrutura um pouco diferente da maioria dos hospitais aí do Rio Grande do Sul. Então, a nossa maior seção é a seção de distribuição. Ela faz exclusivamente a distribuição dos alimentos para a assistência e a produção de alguns alimentos, né? A nutrição integral, mamadeiras e alguns lanches intermediários em copa centralizada. A seção de nutrição clínica, portanto, ela tem uma particularidade que ela atende exclusivamente, ela faz exclusivamente assistência aos pacientes ambulatoriais e internados, né? A gente trabalha por equipes, desenvolvendo aí, né, protocolos, trabalhando, né, em publicações, enfim, dando apoio científico e assistencial ao nosso serviço e ao nosso hospital. E nós temos a seção de atenção básica, onde nós temos uma única nutricionista atuando, mas nós temos um contingente bastante significativo de professores e alunos do curso de nutrição. Nós temos aí, então, um total de quase 400 funcionários que compõem o nosso quadro de serviço. Então, vocês devem imaginar que, frente a um contingente, né, tão grande, a essa estrutura tão ampla que nós temos, nós também temos um ano, quando começa, bastante organizado, né? A gente já tem uma linha de trabalho a seguir. Então, 2019 começou, nós tínhamos muitas propostas de trabalho, enfim. 2020, desculpa, terminando o nosso ano de 2019.
E, de repente, tudo mudou, como a própria imagem diz, né? Então, aquela programação que nós tínhamos de trabalho, ela passou a não existir repentinamente, né? Então, como um hospital escola, né, um hospital acreditado certificado, né, pela JCI internacionalmente, nós, com a nossa expertise, né, de ser um hospital que atende aí todo esse contexto, que trabalhamos baseado em evidências científicas, temos uma atuação de equipes multiprofissionais bastante consistente dentro da instituição. Tínhamos duas saídas, né? Assim como o ser humano, quando ele é pego de surpresa, ele leva um susto, né? Quando a gente tem medo, a gente tem duas reações, né? A gente tem duas opções. E a gente diz, luta ou fuga. A gente ou sai correndo, ou a gente enfrenta o desafio e não tínhamos, né, outra atitude a tomar, a não ser enfrentar e lutar com o desconhecido, com o que vinha pela frente. Então, nós, para trabalhar um pouco nessa gestão de crise, nós entendemos que, inicialmente, nós temos que admitir que o problema existe. Então, o problema está posto. A pandemia está aí, chegou no Brasil, chegou em Porto Alegre, chegou no Rio Grande do Sul, e nós temos que atuar frente a isso. Então, admitir o problema, identificar os pontos críticos, né, para a gente poder trabalhar planos de ação, se antecipar às questões que possam surgir, tentar se antecipar. Para isso tudo é bastante importante que nós tenhamos uma equipe alinhada e, particularmente, o Hospital de Clínicas, a nutrição tem uma equipe muito alinhada. Nós temos uma excelente equipe, uma equipe que não foge da raia, uma equipe que é acionada, parece que veste a fantasia de super-herói e vamos à luta. Então, a nossa equipe abraçou com a instituição, né, e conosco esse desafio, e nós aí, então, começamos a organizar como que nós iríamos trabalhar dali para frente. E para isso, não é possível, né, realizar esse trabalho, essa atividade, sem boas parcerias. Então, a gente precisa das parcerias internas e externas. Nós trabalhamos muito alinhados aí e tivemos um apoio bastante grande, importante, do controle de infecção hospitalar, do serviço médico de pessoal, do nosso setor lá de suprimentos, administração central. A seção de comunicação muito nos auxiliou, nos apoiou nas divulgações das questões importantes que nós precisamos todos os dias, né? O CGP, a contratação de pessoal para atender aí essa demanda, e as parcerias externas, né? Os fornecedores que nós temos, e nós temos um excelente relacionamento com os fornecedores, então passamos a contactá-los e tentar antecipar algumas questões, e os hospitais aí que eu já mencionei, que a gente tem boas parcerias. E aí, então, a gente vai falar um pouco da linha do tempo, né? Como que tudo começou. Então, lá em janeiro já, a instituição deu o start com uma primeira reunião do controle de infecção hospitalar, né? Dia 29 de janeiro foi o pontapé inicial do Hospital de Clínicas. Temos um problema no mundo, vai chegar aqui e nós temos que trabalhar com ele. Já no dia 13 de fevereiro,
a instituição inicia as capacitações dos profissionais, todos os profissionais que trabalham no hospital de clínica. Vocês viram o contingente de pessoas, né? Então, iniciamos, e a nutrição, neste contexto, foi um dos primeiros setores que foi capacitado. Já no dia 27 de fevereiro, nós constituímos inicialmente um primeiro GT das lideranças do serviço, para começar a organizar, programar as questões que nós precisaríamos trabalhar na sequência, né? Nós tínhamos aí, não sei se aqui já tinha saído a liberação da proposta dos 105 leitos, né, que o Ministério da Saúde havia acordado, né, conosco, então tinham as contratações de pessoal, enfim. No dia 10/3, então, aparece o primeiro caso de Covid no Rio Grande do Sul, já no dia 11, o primeiro caso em Porto Alegre, e a OMS, nesse dia, declara, então, a situação de pandemia. É criado dentro do hospital o GT, né, para preparação para o enfrentamento ao corona. Então, começa-se a trabalhar o primeiro plano de contingência do corona com 3 níveis de gravidade. A nutrição, alinhada à instituição, então, começou na segunda-feira, ali no dia 16 de março, ampliamos o nosso grupo de trabalho e criamos, então, o nosso GT, o nosso comitê de crise, passando a fazer reuniões diárias. Então, desde lá de 27 de fevereiro, nós já fazíamos contato com fornecedores, pensando em algumas questões que podiam, alimentos não perecíveis, pensar em estoque. Era tudo muito incerto, não se tinha a menor noção se nós precisaríamos, teríamos suprimentos. Nós iniciamos a nossa proposta de plano de contingência baseado lá no plano de contingência que a gente tinha do H1N1. Então, a gente teve outros momentos complexos, né, que acionou muito a nutrição e o hospital. Mas nós temos também o projeto Lean na emergência, que trabalha com esses níveis de gravidade, baseado nestes níveis. Então, nós constituímos o nosso primeiro plano de contingência da nutrição, que a Thaís vai detalhar um pouquinho mais para nós agora. Então, boa noite a todos, para saudar todo mundo que está aí. Então, eu vou contar um pouco da história do nosso plano de contingência. Então, como a professora Vera falou, a gente estabeleceu esse plano de contingência em 3 níveis. E para estabelecer esse plano de contingência, nós primeiro mapeamos aqueles pontos que nós julgávamos que eram muito importantes ou críticos para a manutenção das nossas operações. E aí a gente decidiu que, né, esses pontos seriam os afastamentos, né, o nível de absenteísmo e a disponibilidade de insumos. Então, nesses 3 níveis que vocês veem aí, né, a gente tem a rotina diária, o nível 1 verde, o nível 2 amarelo e o nível 3 laranja. Nesses 3 níveis, o nível 3 é o mais grave, onde nós teríamos uma menor disponibilidade de insumos e um nível maior de afastamentos, né, um absenteísmo mais alto. Como é que a gente determinava se nós estávamos no nível 1, 2 ou 3? O gatilho para esses níveis era o percentual de absenteísmo. E cada uma das sessões determinou o que seria um absenteísmo para passar do nível 1 para o 2 e do nível 2 para o 3. Para vocês terem uma ideia, né, a gente estabeleceu esse plano de contingência rapidamente e nós liberamos eles para todo o serviço de nutrição no dia 17 de março. Quando a gente diz que nós liberamos ele para todo o serviço, essa frase ela é literal, né? Então, nós constituímos um drive de equipe com acesso a todas as pessoas do serviço de nutrição, e nesse drive nós colocamos não só o plano de contingência, mas todos os documentos pertinentes que todos deveriam saber em relação ao coronavírus.
Então, esse plano, como vocês podem ver aqui nessa figura, cada seção do serviço tem uma aba nesse documento, e em cada uma dessas abas tem bem detalhado o plano de contingência para aquela área, de forma que nós não tivéssemos ninguém substituível no serviço, né? Qualquer pessoa pode olhar esse plano de contingência e saber em que momento que nós estamos e o que nós precisamos fazer. Mas como era muito detalhado, tinha vários assuntos muito específicos, nós criamos essa aba, que é a que vocês estão vendo aqui, que é o resultado do dia. Então, todos os dias, esse grupo de crise, né, esse grupo do corona, manda no grupo dizendo qual que é o nível de contingência de cada sessão. Então, nessa imagem, vocês veem que a produção nesse dia estava nível 1, a distribuição estava no nível 3A e a clínica estava normal, né, pensando nos seus absenteísmos. E aí nós decidimos que a sessão que tivesse mais grave seria a que comandaria o nível do serviço. Então, daí nesse dia nós nos tornamos, né, no nível de contingência 3A, e se uma pessoa, por exemplo, uma nutricionista clínica, quisesse saber o que o 3A significava para a sua atuação, ela tinha um resumo aqui do que aconteceria com o cardápio dos pacientes naquele dia. Ela sabia que ela não poderia prescrever esquemas, o que ia acontecer com a janta, com o almoço e com as enterais. Além de saber quais os leitos que estavam atendendo o Covid. Então, essa foi a forma que nós pensamos de nos comunicar com os nossos colaboradores. O Hospital de Clínicas também viu essa necessidade de comunicação muito forte e ele mandava para todos os colaboradores boletins diários do que estava acontecendo. Mas como vocês sabem, né, a pandemia ela tinha uma dinâmica muito rápida, ainda tem. Então, para unir todas essas informações, se criou esse hot site do coronavírus, onde todos os dias nós podemos ter acesso ao número de internados confirmados com coronavírus, os protocolos, os EPIs, os planos de contingência. Todas as informações relativas ao coronavírus do Hospital de Clínicas estão nesse site. E nós também compilamos o nosso plano de contingência, as nossas principais medidas, nesse protocolo de boas práticas, que ele tem uma linguagem mais voltada às demais áreas do Hospital de Clínicas e não só ao serviço de nutrição, para as pessoas saberem como nós estávamos funcionando durante a pandemia. E aí veio abril e maio, e a tônica desses meses era basicamente mudanças constantes. Né? A gente sabe que isso não era só uma característica do Hospital de Clínicas, era uma característica do mundo. Toda hora nós tínhamos regras diferentes aparecendo. Eu brincava com o pessoal aqui do serviço que toda vez que vinha uma nota técnica diferente ou um protocolo diferente, meu coração disparava, porque provavelmente tudo ia mudar para o outro dia, e às vezes realmente mudava. E algumas coisas que nós havíamos planejado não tiveram que mudar. Uma delas, por exemplo, é em relação à assistência, que nós tínhamos planejado que os atendentes e nutricionistas não entrariam nos leitos para ter até uma economia de EPI dentro do hospital, né? E com a demanda da assistência aumentando, houve a necessidade dos atendentes fazerem a entrega das refeições e das nutricionistas clínicas entrarem para fazer a assistência dos pacientes na UTI. Do ponto de vista global do serviço, da instituição, nós estávamos num período de muita dificuldade de adesão às medidas recomendadas de distanciamento, de higiene, de uso de máscaras. As pessoas estavam, de uma maneira geral, muito angustiadas com essa situação toda, né? Tinha medo da pandemia, tinha medo de se contaminar. E isso motivou que nós fizéssemos muitas medidas educativas dentro do serviço para poder comunicar a todos a necessidade dessas medidas. Então, como a Vera comentou, nós tivemos uma parceria muito grande da comunicação, da CCIH, no estabelecimento dessas medidas. E o refeitório do hospital ganhou totens, né? Aqui tem até uma imagem que vocês viram, um totem e 2 televisores. E nesses totens e televisores passavam essas mensagens aqui que estão nas imagens para vocês, que eram mensagens de regras que deveriam se cumprir dentro do refeitório. Esse assunto ele era tão importante e gerava tanto conflito nessa época no hospital que isso motivou uma reunião virtual com a diretora. Existe uma reunião, a diretoria já faz essa reunião semanalmente, né? Com vários assuntos, cada semana é um assunto,
e num desses momentos foi levada a questão do refeitório para tratar sobre o comportamento e a convivência dentro do hospital. Mais uma tentativa de tentar uniformizar as informações no nosso público. E abril e maio também a gente tinha uma situação de números de casos confortável até, né? Nós tínhamos um baixo número de casos, o que foi muito, muito importante para o hospital, para a gente poder entender como funcionar durante uma pandemia, né? Como as regras que nós já havíamos pensado, elas se estabeleceriam. E aí, mediante a isso, o governo do estado, no início de maio, decretou o modelo de distanciamento controlado com vistas a iniciar a atividade econômica novamente. E em 20 de maio nós tivemos o decreto da portaria 319, que estabelecia boas práticas para os serviços de alimentação, inclusive os serviços de nutrição hospitalares, né, que era uma mudança ou um estabelecimento de algumas regras. E aí, em junho, vocês já podem ver por essas imagens que o nosso cenário mudou drasticamente, né? Então, de 9 pacientes no final de abril, nós passamos para 66 em junho e mais de 100 em julho. Esse aumento no número de casos também levou a um aumento no número de colegas contaminados com coronavírus, aumentou os afastamentos, fez com que nós tivéssemos um aumento recorde no número de leitos. Então, esses 75 leitos que a professora Vera falou que nós instituímos até agora, eles aconteceram, às vezes, instalação de 10 leitos numa semana. E isso levou à alteração do plano de contingência do hospital, que antes era em 3 níveis e agora é em 5 níveis. E isso fez com que nós também mudássemos o nosso plano de contingência. O que foi interessante, porque quando a gente estabeleceu o plano de contingência de 3 níveis, nós estabelecemos assim, bom, o nível 3 é o nosso nível de desespero. E aí, quando apareceu esse plano de contingência de 3 níveis, a gente falou, bom, então vamos fazer agora o desespero 1 e o desespero 2. O que a gente consegue pensar além do que a gente já pensou para manter o nosso serviço, manter as nossas operações. Então, a gente percebeu nesse momento que os insumos eles não eram tão importantes porque a gente conseguia se organizar, mas os afastamentos eram muito críticos. Então, para vocês terem uma ideia, no nosso nível 3A, nós ainda mantemos a individualização das refeições dos pacientes, respeitamos os gostos das pessoas, os hábitos alimentares. No nível 3B, o nosso plano é padronizar todas as refeições do hospital e começar a utilizar alimentos pré-prontos, né, ou fabricados fora do hospital ou industrializados. E no nível 4A, a nossa ideia é padronizar todas as refeições só respeitando as consistências, unir a produção e a distribuição de forma que a gente priorize a entrega pelo menos de 3 refeições e os lanches intermediários junto com essas refeições. E, se necessário for, a gente vai entregar kits prontos no refeitório para priorizar as refeições dos pacientes. Vocês podem imaginar que a gente não quer chegar no nível 4, né? Espera não chegar, e nesse momento a gente está no 3A. Agora eu vou passar a palavra para a professora Vera. Vamos lá. Então, alinhados aí, né, as diretrizes institucionais, a nutrição sempre trabalhou com esta premissa. Vocês observaram aí, né, que o mês de fevereiro, março, abril, maio, o problema chegou, mas o problema chegou, mas ele não aumentava, ele não crescia, ele não aparecia, né? Ele começou a aparecer lá no norte, nordeste, né, no Amazonas. E o Rio Grande do Sul, né, fez toda uma organização aí como é que se diz? Fechamento, né, das pessoas ficarem em casa, né, e não saírem muito, de atender a isso. Pode fechar, não precisa.
deu tempo, como a Thaís falou, para a gente se organizar um pouco, né? Para enfrentar o junho, julho, que é o que começou agora com um aumento exponencial aí dos casos. Isso gerou muita incerteza, isso gerou muita angústia nas equipes. Então, e uma das questões que mais gerou medo, receio e que envolveu situações foi os EPIs. Então a gente traz um pouco aqui nós temos, né, o nosso CCIH, gerência de risco, então as nossas diretrizes elas são embasadas, né, aí nas poucas evidências que existem, né, mas a gente tem certeza da tomada de decisão quando o hospital publica uma diretriz. Mas o grupo estava muito receoso, o grupo estava muito amedrontado. Então, a primeira questão que vocês devem ter visto aí pela mídia é que os hospitais eles não tinham EPI suficiente para proteger os seus profissionais, né, os seus trabalhadores na atuação do Covid. Então, em relação ao hospital de clínicas, nós nunca ficamos sem EPIs, nunca faltou EPI aqui. Com essa incerteza, né, toda, as pessoas tinham muito receio de que deveriam estar, né, paramentadas aí, não só com uma máscara cirúrgica, mas uma N95, um face shield, um jaleco, né, uma proteção maior. Então, a gente passou a fazer mais capacitações juntamente com o CCIH, né, com as nossas equipes, no sentido de tranquilizá-los, no sentido de que deixá-los tranquilos e também muni-los de informações, né? Frisando aqui que todo mundo sabe, mas a gente diz isso todos os dias, todas as horas. Acabamos de subir numa Copa agora, que estava com algumas questões pendentes. Então, o reforçar, né? As pessoas elas têm muito receio de não estar paramentada, estar frente ao paciente, mas sempre a gente precisa tomar as medidas básicas. A máscara, o distanciamento, né? Todas as medidas necessárias de acordo com o local, setor ou seção que você está inserido. Então, a comunicação, na verdade, ela é bastante... Não, pode passar. Ela é um problema nas grandes corporações, né? Nas grandes instituições. Então, essas imagens, elas mostram um pouco, né, lá no início do nosso período inicial de capacitação. Então, a gente botou até uma observação ali, né, abaixo, que era um momento onde não existia obrigatoriedade do uso da máscara e as pessoas estão aí todas paramentadas, né, todas bem equipadas, mas estão todas emboladas juntas, não existe distanciamento. Então, como era o momento de capacitação, era a hora que dava para fazer uma foto mais próxima, né? Pode passar, Silvia, mais um. Aqui eu posso passar. Não, deixa que eu passo a tira isso. Pode passar? Não, tira essa. Isso. Tá. E em tempos, né? Nesse momento, a comunicação, como eu falei, ela é um grande gargalo, ela é uma questão complexa, né? Já nos dias normais, no dia a dia, que a gente pode fazer reuniões, chamar, enfim, ela não é muito efetiva, imagina num momento totalmente novo. Então, a gente mostra aí a ideia dessas imagens é mostrar um pouco para vocês como que o serviço se reorganizou, né, rapidamente para poder se comunicar com o seu grupo, com a sua equipe.
Então, nós passamos a fazer inúmeras reuniões, capacitações, treinamentos, conversas, né, online. Então, em tempos de distanciamento, nós conseguimos, mas ainda temos muito a caminhar no sentido de estar mais próximo do nosso grupo. Acho que vale a gente ressaltar que essas reuniões, elas em geral ficam gravadas e disponíveis para as pessoas acessarem em qualquer momento, né? Que foi até um benefício que a pandemia nos trouxe, se a gente puder falar assim. Exatamente, a pessoa não necessariamente precisa estar fazendo parte da reunião, mas ela pode consultar lá no nosso canal, né, a qualquer momento, e hoje em dia todo mundo tem, né, o smartphone, né, que pode olhar. Ué, deixa que eu falo. Não tá. Isso, não. Então, dando continuidade, boa noite, pessoal. A gente, como vocês viram, tem um grupo bastante grande de colaboradores, são quase 400 pessoas no serviço. Então, nós temos que também pensar em estratégias de unir e comunicar e proteger esse contingente todo de força de trabalho que nós temos. Uma das estratégias muito importantes que a direção adotou desde o início do plano de contingência foi dar acesso remoto, então, às equipes e organizar o hospital, todos os serviços. Eles receberam essa possibilidade de organizar as suas equipes em trabalho remoto ou em força-tarefa. O trabalho remoto é aquele em que a equipe, o colaborador, ele tem uma tarefa definida, que ele pode utilizar o sistema na sua casa e exercer na sua casa todas as atividades como ele faria aqui no hospital. E a força-reserva é quando nós temos uma equipe de colaboradores que não tem uma tarefa definida e que ele fica aguardando, se revezando com colaboradores, colegas entre o hospital e a sua casa, numa força-reserva. Essa forma de trabalho que o hospital disponibilizou e preconizou, ele tem como grande função preservar a força de trabalho, para que a gente sempre tenha uma equipe pronta para atuar, para vir para o hospital, se alguma parte da equipe se contaminar e tiver que ficar afastada. E essas reuniões que o serviço, então, implementou a partir de abril, mais ou menos, os treinamentos e as reuniões virtuais, eles são muito importantes porque nós temos no serviço uma parte importante da equipe nessa modalidade de trabalho, ou em trabalho remoto, ou em força-tarefa. Então, nós nos comunicamos o tempo inteiro, muitas vezes em tempo real, mesmo que a gente não tenha um colaborador trabalhando aqui. Então, isso foi bem importante para nós. E como a Vera comentou e a Thaís, EPIs foram um grande problema, né, nos hospitais de uma forma geral, e aqui não foi diferente. As pessoas queriam muito se proteger de várias formas. Então, nós não tivemos falta de EPIs, mas nós tivemos muitos colaboradores querendo utilizar muitos EPIs desnecessários. Uma proteção que não era necessária para aqueles, por exemplo, que não estavam trabalhando exatamente com pacientes contaminados, né? Nossa equipe de produção, por exemplo. E essa angústia toda que teve também foi muito motivado por várias informações que a gente teve na própria mídia. A própria Organização Mundial da Saúde trouxe informações diferentes em diferentes momentos, porque o conhecimento acerca do Covid ele também muda muito rápido. Então, num primeiro momento, não se usava máscara na rua. Depois se passou a usar máscara na rua. Num primeiro momento, precisava-se usar máscara cirúrgica. Num segundo momento, podia ser máscara de pano. Então, isso também criou uma angústia e um medo nas pessoas que estavam dentro do hospital. Então, pensando em tranquilizá-las e orientá-las, o serviço decidiu mandar mensagens semanais sobre o uso adequado e consciente e a proteção dos EPIs. Sobretudo porque lavagem de mãos e distanciamento é a melhor forma de proteção. Então, para deixar todo mundo muito tranquilo, que não precisavam ficar utilizando avental e máscara em todos os locais, mas que lavar mãos
e manter o distanciamento era muito importante. Mas com o tempo a gente também se deu conta que preservar e cuidar da saúde mental da nossa equipe era muito importante. Era tão importante ou mais importante do que simplesmente fazer um reforço sobre o uso de EPIs. E aí nós passamos também a mandar frases motivacionais por e-mail, cuidando da saúde mental e dando uma palavra de carinho e de acolhimento todas as semanas para os nossos colaboradores do serviço de nutrição. Outro cuidado que a gente teve também foi porque nós temos um grupo grande que gosta de se reunir para comemorar as datas festivas ao longo do ano. É uma prática do hospital, tem todo um grupo nós temos um grupo que organiza esses eventos ao longo do ano, e este é um ano totalmente diferente, onde esses encontros eles são absolutamente proibidos. Então, para que as datas não passassem em branco, foram organizados vídeos com fotos de todos os colaboradores, música, mensagem, e tanto no Dia das Mães quanto no Dia do Técnico em Nutrição e Dietética, todos receberam uma mensagem já no começo do seu dia. E esse slide, ele representa a nossa perspectiva, a nossa e a de todo mundo, né? O que fazer agora? Não sabemos, porque a gente não sabe o que vai acontecer, como é que vai ser, vai melhorar, vai piorar, quando vai melhorar, vamos ter uma segunda onda, vamos ter uma terceira onda? Não sabemos, mas nós estamos preparados com comunicação, com união e com uma equipe aposta e treinada para isso. E assim, então, a gente faz um convite, enquanto vocês se organizam aí para nos mandar algumas perguntas, para a gente poder fazer uma troca. Já convidamos para a próxima live, às 18h30, conversar com outros 3 hospitais aqui do Rio Grande do Sul sobre as implicações na gestão dos serviços de nutrição durante a pandemia do Covid-19. Surgiu uma pergunta agora, nesse instante. Quem tiver perguntas, pode ou escrever ali, ou se inscrever, eventualmente se prefere falar, né? A gente pode tentar fazer desta forma também. Bom, a primeira pergunta é, dos diferentes protocolos implantados, quais que provavelmente serão mantidos após a pandemia? Então, esta é a primeira pergunta. Esta é uma excelente pergunta, Baitada. Nós discutimos muito, nós falamos muito entre o grupo do serviço que temos hoje, aliás, do serviço que tínhamos ontem, do serviço que temos hoje e do serviço que teremos pós-Covid. A gente imagina que muita coisa vai mudar quando tudo isso acabar. E a gente não sabe se tudo isso vai acabar e como vai acabar. Então, até seguindo, né, um pouco da linha do H1N1, a gente fez todo um plano de contingência na época e inúmeros protocolos, inúmeros cuidados, inúmeras formas de trabalho que não eram aplicadas e não existiam. Inclusive, mais importante, né, Thaís, é a legislação. Ela veio para atender aquela demanda e ela não retrocedeu. Então, a gente tem aí umas resoluções, né, uma legislação que veio para atender o Covid, que nos colocou à prova em relação a muitas situações de como fazer especificamente, e que nós não sabemos se vai continuar, se vão mudar. Então, a gente imagina, sim, que a gente vai ter, que não é um trabalho em vão. Com certeza, essa experiência ela é uma experiência que vai só qualificar o trabalho, só qualificar os profissionais, só qualificar o serviço. Eu vou fazer uma contribuição que eu acho que em termos de protocolo, efetivamente, talvez a gente organizou protocolos de crise para momentos de diferentes contingências. E que talvez protocolo assistencial, por exemplo, efetivamente a gente não consiga manter. Mas a tecnologia nos trouxe possibilidades que certamente ficarão. Hoje a gente faz reunião para todo o serviço, 400 pessoas online.
onde as pessoas podem mandar dúvidas, podem mandar perguntas. Nós criamos um grupo que é o Somos Mais Nutrição, que é um grupo motivacional dentro do serviço. Todo mundo assiste em tempo real e mostra o que faz para além do seu crachá, os próprios treinamentos específicos do serviço. Nós tínhamos um grande problema pelo tamanho, né? De pessoas que saíam de férias, saíam de licença, eram afastadas e voltavam, e nós já tínhamos novas rotinas implantadas ou ajustadas. Hoje elas podem resgatar em vídeos gravados, em treinamentos gravados, em reuniões gravadas, e se inserir de novo dentro das novas rotinas. Então, certamente, se alguma coisa vai ficar, que a gente pode dizer hoje, é isso. Com relação ao atendimento ao colaborador do HCPA, que realiza a sua refeição no restaurante, quais foram as mudanças realizadas na distribuição da refeição e no momento de sentar-se para consumir, horário, fluxos, pessoas dinâmicas? Esta realmente é uma pergunta que foi onde houve um maior número de mudanças e eu diria que o nosso maior problema realmente foi e está sendo, não é o nosso maior problema, é o nosso maior desafio, é trabalhar com o refeitório, né? Então, a Thaís, ela pode detalhar especificamente as ações que a gente fez, mas nós temos um refeitório, nós tomamos inúmeras medidas aí de acordo com o plano de governo, né? E a diretriz, não é diretriz, a portaria, né, que veio, mas a gente entende que o nosso refeitório ele tem uma particularidade. Nós entendemos que ele é um lugar seguro, que ele é mais seguro do que outros ambientes lá fora. Nós temos um controle muito eficaz de sintomas, né? Então, qualquer profissional que apresenta qualquer sintoma, ele vai para o serviço médico, ele é testado, ele é afastado. Então, a gente tem um monitoramento bastante intenso. Então, a gente sabe que o pessoal que circula não está com sintomas de nada, né? Não tem nenhum sintoma aparente, porque se tem, vai para a CMO e é afastado. Então, essa é a nossa primeiro ponto positivo que a gente imagina e que a gente quer, a gente faz questão que ele fique aqui dentro, que ele coma aqui dentro, que ele use o nosso restaurante. Porque lá fora a gente não sabe que ambiente, né, nos restaurantes comerciais ele vai enfrentar. Então, nós temos certeza das medidas de higiene, das medidas, dos cuidados todos que nós tomamos aqui dentro e a gente pode afirmar que eles são muito qualificados. Algumas coisas que foram feitas no refeitório ao longo do tempo, né? A gente tem uma equipe muito presente na produção, está trabalhando bastante nesse momento em relação ao refeitório, bem como a Vera falou, o nosso principal desafio, e todos os dias tem desafios novos em relação a ele. Então, a gente aprendeu muitas coisas, né? Então, o fato da gente de ter que fazer o distanciamento de 1 metro e 2 metros dentro do refeitório fez com que nós tínhamos mesas retangulares onde cabiam 4 pessoas. Inicialmente, nós marcamos um X para as pessoas não sentarem em alguns lugares. Inicialmente, a gente tinha esse X para as pessoas não sentarem. A gente viu que não adiantava, as pessoas sentavam igual em 4 pessoas dentro de uma mesa minúscula. Aí a gente tirou as cadeiras. Também não adiantava, porque as pessoas pegavam a cadeira da mesa do lado e colocavam ali. E aí a gente virou essa mesa. Então a mesa era para 4 lugares, a gente virou e fez as pessoas sentarem nas pontas e tiramos as cadeiras dos locais tradicionais. Inicialmente a gente achou que não faria nenhuma diferença. Mas foi um milagre que as pessoas começaram a sentar nos lugares corretos e aí a gente aprendeu que os milagres acontecem porque as pessoas começaram a sentar e mantiveram o distanciamento. Como essa cadeira ela era mais distante, as conversas também diminuíram bastante. Uma outra medida que a gente fez, nós tínhamos os guardanapos em cima da mesa e nós passamos a embalar esses guardanapos.
Com isso, o guardanapo saindo em cima da mesa, as pessoas foram buscar outros locais onde tinham guardanapos. E aí nós tínhamos guardanapo do lado do desinfetante de quaternário de amônio. E isso fez com que as pessoas passassem a limpar mais as suas mesas do que faziam antes. Então, foi bem interessante que uma medida levava a outra, né? Foram coisas bastante interessantes. E mais recentemente nós instalamos em algumas cadeiras, algumas mesas do nosso refeitório, acrílicos para dividir, para fazer com que não tenha, né, essa emissão de perdigotos, se ainda assim as pessoas conversarem. Então, tem muitas coisas, eu não vou falar todas porque a gente vai fazer uma live sobre isso, e aí vai contar tudo tintim por tintim nessa próxima live. E uma coisa muito importante também é que, falando em equipe, a gente tem uma equipe muito boa, muito comprometida, que pega junto. E nós temos o privilégio de ter uma nutricionista da qualidade, que é a nutricionista Thaís, que tem um trabalho muito diferenciado, que nos dá muito apoio, que tem um olhar muito amplo dentro do serviço, para a questão de legislação, com as ideias, que trabalha muito com as chefes e com as demais nutricionistas e com os técnicos de nutrição. E isso nos ajuda muito com várias ações. Esse foi um outro GT que nós criamos, né? Que foi o GT do refeitório, exclusivamente, né? Que foi o nosso comitê de contingência do refeitório para tratar especificamente das questões que envolvem o refeitório. Tem uma pergunta ali sobre a relação com os fornecedores. Para colaborar com a questão. Ainda sobre o refeitório, né, o Christopher quis deixar uma colaboração dizendo que as rotinas estabelecidas são seguras, né, que o maior problema são os usuários que não respeitam as regras e deixou os parabéns para a capacidade de adaptação às constantes mudanças. Para quem está assistindo, o Christopher é da CCIH, é nosso parceiro em todas as decisões, é nosso consultor. A gente questiona a CCIH para cada decisão que a gente vai tomar no serviço, de EPIs, de posicionamento de mesas, de uso de desinfetantes, de absolutamente tudo. E ele estava aí assistindo a nossa live, nos prestigiando. Muito obrigada. Então, a gente tem aqui uma pergunta da Luísa, né, sobre a relação com fornecedores, em sintonia, algum desafio. Na verdade, nós temos também, como a Zilda falou, a gente tem uma equipe top aí, né, de nutris do refeitório, da produção, clínica, e não é diferente na dispensa, né? Nós temos as nutricionistas que estão muito, muito alinhadas com, elas conhecem os fornecedores, elas estão sempre trabalhando as possibilidades com eles. A Margarida, que é a nossa administrativa também, né, nas questões maiores de contratos que envolvem o suprimento, então alguma coisa, algum contrato emergencial que possa surgir. Então a gente tem uma proximidade muito boa assim com todos os setores internos que são quem dão andamento nisso. Tudo tranquilo. Por enquanto, a gente tinha muito receio disso. Foi a primeira coisa que me preocupou. Assim, quando a gente começou a fazer as reuniões das lideranças, o meu maior receio era suprimento, né? Porque a gente pensou, pode começar a faltar suprimento, sem suprimento a gente não tem como fazer comida, né? Mas não tivemos grandes problemas. Nós tivemos uma experiência bem assustadora na greve dos caminhoneiros, então realmente suprimentos e absenteísmo foi um dos primeiros norteadores do nosso plano de contingência. E a nossa equipe que trabalha com compras se alinhou com os fornecedores, entrou em contato, fez até algumas compras para a gente ter uma reserva, mas isso não se concretizou, não foi um problema, não está sendo um problema. Desabastecimento, como a gente vê por aí, supermercados continuam trabalhando, então alimentação de fornecedores, tudo tranquilo. Uma das questões que vocês podem botar aí no chat ou, né, nos mandar é sugestões de temas que vocês teriam curiosidade que a gente abordasse, né? Então a gente convida aí pessoas, por enquanto a gente está convidando mais Porto Alegre, agora vem a Nutri de Passo Fundo na próxima, mas a gente está pensando em expandir também, trocar figurinhas com
outros locais. Então, se vocês tiverem aí alguma ideia, alguma curiosidade, nos encaminhem e a gente... Vocês podem colocar tanto no chat agora, mas também podem ir no site do Cezam ou até aproveitar um momento para convidar todo mundo para entrar no Instagram do Cezam. Importante. É isso. Então tá, pessoal. Obrigadão, boa noite. Boa noite.